Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira On Demand, mais uma quarta-feira. E se você quiser deixar a sua sugestão, deixa aqui embaixo no comentário que a gente vai gravar na próxima quarta-feira o seu Universidade Financeira On Demand, tá certo? Bom, vamos lá. A dúvida de hoje é do César Luna. E o César Luna pediu que eu gravasse um vídeo explicando como foi o meu início, quando eu comecei a investir. César, ótima pergunta, muito bom mesmo. E vamos lá. Obrigado pela oportunidade de poder me explicar um pouquinho mais para você. Apesar de já ter gravado no vídeo de boas-vindas desse canal aqui, um pouco mais sobre quem eu sou, como eu comecei a investir, como, enfim, isso tudo aqui foi criado, tudo isso aqui que você está vendo ao redor foi criado, basicamente eu vou repetir aqui algumas coisas para você, tá certo? Talvez contando alguma outra coisa diferente, porque a gente nunca consegue falar a mesma coisa duas vezes, né? Vamos lá então. Seguinte, eu não comecei a investir, a minha renda não veio primeiro de investimento. Eu com 18 anos, eu tive que começar a trabalhar, senão eu ia ser expulso de casa. E aí eu comecei a trabalhar, e, lógico, com toda razão, tá? Eu tinha feito uma besteira e tal, não sei o que, isso tudo eu conto na outra história. Então eu comecei a trabalhar com 18 anos e eu adquiri uma dívida aí em um ano e meio. Então com 19 anos eu estava aí com uma dívida no mercado muito grande, com meu nome sujo. Para isso, eu não comecei a investir. O que eu fiz? Eu aprendi a gastar melhor o meu dinheiro. O primeiro ponto, então, meu, não foi parar de gastar. Meu primeiro ponto foi aprender a gastar melhor o meu dinheiro, tá? Por quê? Porque eu tinha 19 anos. Se nos 19 anos eu começasse a me podar, eu sabia que aquilo ia ser prejudicial para mim. Então, o primeiro ponto que eu fiz foi aprender a gastar melhor o meu dinheiro. Quando eu aprendi a gastar melhor o dinheiro começou a sobrar. Então, o segundo ponto que eu aprendi foi o que fazer com esse dinheiro que está sobrando. Eu aprendi a acumular o meu dinheiro. Depois que eu aprendi a acumular o meu dinheiro, eu larguei o meu emprego. Quando eu larguei o meu emprego, eu acabei, por causa de uma oportunidade de negócio, eu acabei descendo ladeira abaixo, perdi todo o dinheiro que eu tinha e acabei ficando sem R$ 1 no bolso. Então o terceiro ponto foi aprender a viver sem dinheiro nenhum. Pois é, primeiro ponto então, gastar melhor o meu dinheiro. Segundo ponto, aprendi a acumular o meu dinheiro. Terceiro ponto, aprendi a viver sem nenhum dinheiro, porque eu acabei gastando todo o dinheiro. Demoraram mais ou menos uns 6 meses, 6 a 9 meses mais ou menos, para poder o meu negócio, a minha ideia de negócio dar certo. Quando essa ideia de negócio deu certo, eu comecei então a voltar a ganhar dinheiro. Só que agora de renda passiva, porque eu tinha construído alguns ativos em forma de empreendedorismo. Então, a minha primeira fonte de renda passiva foi empreendedorismo. Lógico que nesse tempo de acumular dinheiro para viver sem nenhum dinheiro e o tempo que eu estava vivendo sem nenhum dinheiro, eu estava estudando, investindo tempo e talvez alguns reais, né, algumas centenas de reais, para poder aprender como eu podia criar uma iniciativa empreendedora, ou então algum negócio que rentabilizasse e colocasse dinheiro no meu bolso de forma ativa, na verdade de forma passiva através de ativos, tá certo? Então esse foi o quarto ponto, construir a minha primeira fonte de renda passiva. Até agora, nada de investimentos, tá certo? Eu estou sendo bem transparente aqui com você. Tem gente que fala que vive de investimento, mas na verdade vive de diversas outras coisas. Eu estou dizendo para você, eu vivo de renda passiva hoje e muito possivelmente o meu investimento aí já está batendo a renda passiva. Depois eu até tenho que ver porque eu não sou neurótico de ficar acompanhando investimento toda hora, né? Eu vivo e usufruo do meu dinheiro sem precisar ficar acompanhando investimento que nem neurótico. Mas vamos lá. Hoje em dia a minha renda passiva de investimento está equilibrada, parecida, bem perto mesmo da renda passiva de empreendedorismo, tá certo? Porém, talvez ainda não tenha passado. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para os 4 pontos. O meu quarto ponto, então, foi construir ativos de renda passiva através de empreendedorismo, não através de investimento. Depois que eu comecei a ter esses ativos de renda passiva, eu comecei a investir. Depois que eu comecei a investir, que foi o quinto passo, na verdade, depois que eu comecei a investir, eu comecei a ensinar as pessoas como lidar melhor com o seu dinheiro e então como investir através da Universidade Financeira. Então esses foram 5 pontos. O que aconteceu então, agora que eu contextualizei, que você entende qual era o meu cenário quando eu comecei a investir, o que aconteceu quando eu comecei a investir? Quando eu comecei a investir, eu tinha algumas opções. Eu já realizava investimentos dentro do meu próprio negócio, para que o meu próprio negócio começasse a dar mais dinheiro cada vez mais, tá certo? Então, eu investia em publicidade, eu investia em materiais, eu investia em produtos, eu investia em conhecimento, investia em pessoas, investia em um monte de coisa para que o meu negócio cada vez mais ganhasse uma proporção maior e etc. E aí, o que aconteceu? Para sair desse investimento no meu negócio para o investimento em mercado financeiro, foi uma dificuldade muito grande. Porque no mercado financeiro, você não faz o seu lucro.
né? Você tem que acompanhar o mercado financeiro e através das variáveis que aquele produto de investimento te proporciona, você faz os seus lucros em cima delas. Olha só o que eu fiz então. Então, na verdade, o que eu tive que fazer? Eu tive que sair de um investimento onde eu investia, mas se eu vendesse, eu ganhava cada vez mais, para um investimento onde o mercado financeiro ia ditar qual era o ritmo, ia ditar qual era a rentabilidade. Então, essa foi a primeira dificuldade que eu enfrentei, de não ser o dono da rentabilidade ou a pessoa por trás da rentabilidade, totalmente por trás da rentabilidade daquele determinado investimento. E eu comecei com renda fixa. Com certeza comecei com renda fixa. Eu construí uma reserva de emergência na poupança, ok? Que é uma reserva que eu tenho até hoje, uma reserva de mais ou menos de 6 a 12 meses do meu custo de vida, isso é o que eu sugiro. Na época eu formei uma reserva de 10 meses do meu custo de vida, hoje ela já deve ter passado de 15 ou 17 meses do meu custo de vida. Essa reserva estava lá na poupança. Ótimo, beleza. É isso que responde a pergunta. Se você perder tudo que você tem hoje, toda a sua renda que você tem hoje, quanto tempo você sobrevive? Não é verdade? Isso responde essa pergunta, tá certo? Bom, junto com isso, com essa poupança na reserva de emergência, eu comecei a investir em renda fixa para poder rentabilizar no médio e no longo prazo. Eu não sou apressadinho. Como eu disse para você, eu tenho outras fontes de renda passiva através de empreendedorismo. Isso significa o seguinte, não tenho a necessidade de meter a mão no meu dinheiro logo hoje. Então, como eu disse, esse não é um vídeo educacional, esse é um vídeo onde eu estou te mostrando o que eu fiz. Se você quiser pegar os exemplos do que eu fiz e aplicar ao seu contexto, ótimo. Mas você precisa entender que o seu contexto é totalmente diferente do meu contexto. Então não adianta querer aplicar as mesmas coisas que eu apliquei e ter o mesmo resultado. O seu contexto é diferente do meu contexto. Se você quiser aplicar alguma coisa que eu ensino e ter o mesmo resultado, ou você adquire o nosso livro, ou então você adquire a Escola de Finanças Premium, ou então você adquire os dois e você vai ter muito mais resultado do que você imagina, tá certo? Porém, aqui eu estou só contando, compartilhando a minha história, beleza? Então vamos lá. Aí eu comecei então a investir em renda fixa. Nessa renda fixa, eu pulverizei o meu investimento, eu diversifiquei meu investimento em LCIs, CDBs, RDBs e Tesouro Direto. Pois é, eu botei um pouquinho em cada um, né? Quer dizer, pouquinho, eu vou deixar o pouquinho você achar o quanto é pouquinho. Na minha cabeça aquilo era pouquinho porque eu já tinha uma condição financeira interessante. Então eu distribuí esses investimentos. Por quê? Porque eu queria testar como é que funcionavam esses investimentos em renda fixa. Como é que performava CDB, como é que performava RDB, como é que performava o Tesouro Direto e como é que performavam as LCs, né? As letras de crédito. Depois de eu entender quais desses eu achava melhor para mim, eu optei por um e depois de 3 a 6 meses mais ou menos eu comecei a colocar mais aportes financeiros naquele um que eu optei, tá? No meu caso aqui foi o Tesouro Direto, só que eu gostei muito da rentabilidade que as LCs me davam de uma forma mais agressiva. Só que o Tesouro Direto, ele tinha aquele perfil que eu falei para você, que eu não tinha urgência de colocar a mão no dinheiro. Então, o Tesouro Direto, ele me proporcionava, num médio e longo prazo, um investimento mais interessante, um investimento maior. Tá certo? Bom, vamos lá. Um retorno maior, na verdade, por causa dos juros compostos. Aí, depois de eu ter uma certa quantia de dinheiro na minha reserva de emergência, feita na poupança, depois de eu ter escolhido qual era a minha renda fixa em 3 a 6 meses, de novo, sem pressa, tá certo? A pressa é inimiga da perfeição, beleza? Vamos lá. Continuando aqui, claro, se você for um day trade, esquece o que eu falei agora. Mas continuando aqui, eu comecei a olhar com muito carinho para as ações. Só, e aí aqui fica uma dica para você, eu nunca pensei nas ações da forma que todo mundo pensa nas ações. Eu nunca pensei em ações para fazer day trade, eu nunca pensei em ações para, sei lá, de certa forma rentabilizar essas ações de uma forma comum. O que eu pensei em ações, o que eu faço em ações? Eu comecei a construir uma poupança em ações. Pois é, eu comecei a escolher ações que iam me dar uma rentabilidade boa no longo prazo, que eu ia me orgulhar de ter essas ações da minha carteira daqui a 20 anos. Ações em mercados promissores, ações em mercados que são validados e validamente comprovados que vão ter um mínimo de sucesso no futuro, ou então que nós como população vamos necessitar no futuro. É claro que eu não negligencio essas ações e talvez uma vez a cada 15 dias, no início era uma vez por semana porque eu estava muito mais afoito, mas uma vez a cada 15, 20 dias ou uma vez por mês já é o necessário, eu vejo se essas ações estão performando e eu coloco um stop loss bem agressivo, tipo de 20% para cada ação dessa. Eu estou dizendo de novo, esse vídeo não é um vídeo educacional, não estou pedindo para você fazer isso, estou dizendo o que eu faço, ok? Então eu já tinha minha reserva de emergência, já tinha escolhido meu tesouro direto lá na renda fixa por causa dos juros compostos do médio e longo prazo, e agora eu estava olhando para as ações num longo prazo. Eu estava olhando para as ações
de uma renda variável, onde eu ia obter uma rentabilidade muito maior. Isso significa o seguinte: eu tinha à minha disposição muito mais capacidade de ganhar dinheiro do que uma pessoa que está preocupada com a compra e a venda de ações e que não tem muito dinheiro para investir nisso. Por quê? Porque aí vai acabar pagando altas somas em taxas de corretagem e de custódia também. Então, eu tinha uma certa tranquilidade na minha mente para poder realizar essas ações, tomar essas determinadas atitudes, né, essas determinadas iniciativas com investimento e então ter uma rentabilidade muito boa no longo prazo. Hoje, o que eu faço? Hoje eu invisto uma parcela da minha renda em tesouro direto para acumular com juros compostos e uma parcela da minha renda em ações, realizando essa poupança. Quando tem um dinheirinho que sobra sempre, eu coloco ele na minha poupança, na minha reserva de emergência. Sim, eu não negligencio isso. Ah, Pedro, mas então você investe na poupança? Invisto na poupança. Claro, é um dinheiro que está na minha mão. Se acontecer alguma emergência, se minha mãe, se algum dos meus irmãos, se meu pai precisar de um dinheiro, é dessa poupança que eu vou tirar dinheiro. Né? Eu não vou tirar dinheiro do meu faturamento mensal, não vou tirar dinheiro do meu estilo de vida, não vou tirar dinheiro dos meus investimentos, mas eu vou tirar dinheiro da minha reserva de emergência para poder ajudar cada vez mais pessoas. Então, foi assim que eu comecei a investir, é assim que eu invisto hoje em dia. Muito obrigado por essa pergunta, muito obrigado, César, por essa pergunta, e eu aguardo a sua sugestão para a nossa quarta-feira on demand na semana que vem, tá certo? Um grande abraço para você, deixe seu like, deixe seu comentário para eu poder entender que você está gostando dessas quartas-feiras on demand e a gente conversa um pouco melhor amanhã no nosso próximo vídeo da Universidade Financeira. Tchau, tchau, um grande abraço e até a próxima!